Atravessamos, vamos atravessar. Sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui. Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta, terapeuta corporal e tô vindo aqui gravar para vocês depois de uma manhã de práticas corporais na praia. Então, por isso, né, sem cheguei aqui, tomei meu banho e quero conversar hoje um assunto que surgiu, veio para mim como uma pergunta no Instagram depois de eu ter postado um vídeo meu dançando. E a pergunta que essa pessoa me fez foi: por que que a gente vai se enrijecendo, né? Então, estou aqui gravando esse vídeo acocorada, né, para falar com vocês e a gente vai perdendo essa mobilidade de poder se agachar, de levantar sem as mãos, né? Por que será que com o tempo a gente vai perdendo essa mobilidade e vai ficando rígida? Então, eu queria conversar sobre isso com vocês, para que a gente possa pensar juntas sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, né? A gente vem aí de uma história evolutiva, um corpo muito ágil, né? Com muita mobilidade e que foi feito para, né, se movimentar, né? Então, a gente vem dessa nossa herança e a gente ainda carrega um corpo que precisa do movimento para ficar bem, né? A gente precisa de movimento para lubrificar as nossas articulações, para bombear o sangue para o coração, para o cérebro, para respirar melhor, né? Então, a gente precisa do movimento. E se a gente pensar, né, hoje a gente passa a maior parte do tempo trabalhando sentadas ou, né, muito tempo numa mesma posição. A gente hoje, né, tá muito tempo aqui atirado no sofá, na cama, com o celular, né? Então o corpo tá muito parado e isso vai trazendo rigidez, vai perdendo, né, vai fazendo com que a gente perca mobilidade. Então esse é um primeiro ponto que vai acontecendo, que a gente precisa olhar. É interessante também da gente pensar o quanto as nossas infâncias, né, já foram modificadas. Hoje a gente está tendo um grande problema também, né, na faixa aí da adolescência e das crianças, né, que não tem mais a oportunidade de brincar na rua, né, brincar, subir na árvore, subir em muro, correr de pé no chão. Então, isso a gente está tendo, né, um grande problema com a diminuição dos espaços livres da segurança, né, a falta de segurança, com o crescimento das cidades. E eu vou abrir aqui, que tá calor, falando com vocês. É calor, vou ver se entra um ventinho aqui para melhorar. Tem um, tem um documentário, né, no Netflix, que é O Começo da Vida. Eu acho que é o 2, se eu não me engano, que eles falam muito sobre essa questão, né, de a gente repensar os espaços urbanos e criar, né, espaços para as crianças poderem brincar, poderem ter contato com esse corpo, ter situações de risco, né, controlado para pensar em soluções, para criar estratégias para resolver desafios, enquanto que hoje a gente está direto ali, né, numa tela, então sem esse contato com a, a vida real, né, e os seus desafios que ela nos traz. E então esse é um outro ponto para a gente pensar também, né? Que a gente vem mudando, a gente está crescendo com outros estímulos que não os estímulos corporais, físicos, né? Para o movimento. Então esse é um outro ponto. E o outro ponto que eu quero trazer, que também é super importante e tem tudo a ver com as práticas somáticas, é o fato de que a gente também, né? O corpo, toda vez que a gente movimenta, a gente está se expressando através do corpo, né? Então eu estou aqui, né, fazendo gestos e tom de voz e caretas, falando com vocês. Isso é a minha expressão e ela é uma expressão que está conectada, né, com a minha
espontaneidade com quem a Jéssica é, né? E o que que ela quer expressar e quer passar. E aí, dependendo do local onde a gente foi criado, do que a gente aprendeu sobre isso, a gente vai sendo muito reprimida, né? Então, não fala tão alto, fecha as pernas, senta direito, não vai aí, cuidado, vai cair. A gente vai, né, se diminuindo, se paralisando, né, se reprimindo na nossa espontaneidade. E a gente começa, será que se eu me comportar desse jeito, será que se eu tiver essa reação, o que que vão pensar de mim, né? O que que vão falar de mim? Vão dizer que eu sou muito espalhafatosa, que eu sou isso ou aquilo. Então a gente vai mudando também a nossa expressão para ela conter dentro de uma cultura, de uma moralidade que seja adequada para esse coletivo. Isso traz tensão, isso traz rigidez. E aí a gente vai perdendo, né, tanto a espontaneidade quanto a nossa autenticidade. Então esse é um outro ponto. E por fim, a relação com as nossas emoções. Hoje a gente tem muita dificuldade, né, de expressar as nossas emoções de uma forma saudável. Então, o que que seria uma forma saudável de expressar as emoções? É uma forma que eu possa me expressar, eu possa entrar em contato com ela, sem me machucar, sem me causar nenhum prejuízo, nenhum dano, e também sem causar prejuízo e danos externos e para outras pessoas. Mas, ao contrário disso, a gente controla as nossas emoções, tentando manter elas ao máximo, né? Longe da nossa expressão, da nossa superfície. Então a gente contém, a gente reprime, né? A gente fica fazendo uma força gigantesca para não aparecer aquela raiva que eu tô sentindo. E essa força que a gente faz para a emoção não aparecer é uma tensão que surge também. Então, imaginem isso ao longo de muito tempo, todos esses fatores. E aí a gente vai perdendo o movimento, vai se enrijecendo, vai se tensionando, vai sentindo dor, né? E vai ficando cada vez mais parada, né? Mais cristalizada nos nossos padrões, né? Na forma como a gente reage. Então a gente vai criando uma rigidez aí, interna e também uma rigidez externa, né, que é vista através desse corpo. Ao longo de muito tempo, a gente também vai adoecendo em função disso, né, porque também é muita coisa que ficou lá escondidinha, né, reprimida, e aí a gente tensiona. Então é isso, e é por isso que as práticas corporais nos ajudam tanto, porque a gente vai precisar desse corpo para que a gente consiga de fato mudar as nossas percepções, as nossas formas de agir, o nosso como agir no mundo, ele precisa vir acompanhado do corpo. E aí, toda vez que eu começo, então, a criar possibilidades para esse corpo se movimentar, né? Eu respiro mais amplo, eu descubro um movimento, opa, eu começo a sentir de novo a alegria de ter esse corpo dançando uma música, né? Simplesmente podendo ter essa alegria de dançar uma música, e isso vai abrindo espaços para as emoções também chegarem um pouquinho mais perto, para a gente entender um pouco mais, né? Tudo que a gente foi deixando para trás. E até para a gente redescobrir essa nossa espontaneidade. Como que eu sou de forma espontânea, de forma autêntica? Então, o movimento nos ajuda muito por isso. E é isso, o nosso vídeo de hoje para falar sobre então essa nossa rigidez. Quero agradecer a essa pessoa querida que me acompanha, acompanha meu trabalho lá no Instagram, que mandou essa pergunta e inspirou o vídeo de hoje. E por isso que eu deixo o convite para vocês experimentarem as práticas corporais, né? Conhecerem o trabalho da terapia corporal, que é maravilhoso. Então acompanha lá pelo Instagram, aqui pelo YouTube também. E sempre vou colocando lá os trabalhos que estão acontecendo no momento.
E, né, para quem ainda acha que não é o momento, né, de fazer um trabalho desses, coloca uma música e experimenta mover o seu corpo todos os dias um pouquinho, seja caminhar, seja dançar, seja brincar. A gente perdeu o espaço da brincadeira, né? Então, se permita brincar, mesmo sendo grandes adultos, né? As crianças já estão sem poder brincar. A gente precisa também resgatar a brincadeira pelo prazer de se divertir. A gente precisa achar tempo na nossa agenda para isso. Isso é importante. Isso é saúde física e mental. Um beijo e até mais.